Relatos de produtores rurais gaúchos indicam que algumas seguradoras estão negando de forma generalizada o pagamento das indenizações após as enchentes registradas ao longo do primeiro semestre lá no Rio Grande do Sul. A prática tem sido alvo de contestações e é por isso que eu converso agora ao vivo com o advogado especialista em direito do agronegócio, Tobias Luz. Já está conectado com a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, uma boa noite, tudo bem? Obrigado, Felipe. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente. Bom, eu queria que você trouxesse então um pouquinho desses relatos, o que você tem ouvido e o que eles têm relatado no sentido de argumento. Quais argumentos têm sido dados pelas seguradoras a esses produtores? E, de fato, essa é uma realidade, não é só boato do que tem se falado. De fato, isso tem acontecido com algumas seguradoras, né? Certo, correto. Nós temos recebido relatos aqui de seguradoras que têm negado a indenização por seguro rural, algumas fazendo a mesma negativa em todas as situações, utilizando sempre uma cláusula excludente que diz que, em caso de inundação ou convulsões da natureza de caráter extraordinário, alagamentos, o risco estaria excluído, né? E a negativa está vindo padronizada assim para todos os produtores. Nós entendemos, todavia, que essa forma de argumentação aqui não cabe nesse caso do seguro rural, tá? Porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi um evento cataclismo da natureza, uma catástrofe da natureza. Foi, na verdade, chuvas excessivas. A grande quantidade de chuva que causou as inundações, mas a causa, né, o motivo foi a chuva, e a chuva é um risco coberto. Então, eles não poderiam estar negando do jeito que estão negando. Um argumento muito, digamos assim, específico e delicado, né? É uma questão de interpretação de fato, mas que, teoricamente, pelo que a gente pode perceber, é um argumento que não se sustenta, como você trouxe para a gente aí essa avaliação, mas fora esse argumento que eles têm dado, quais são os direitos do produtor, do segurado, em uma situação dessas? Porque o produtor rural que procura, né, fazer um seguro da propriedade, da safra, ele está querendo justamente se resguardar de situações adversas. E aí, quais são os direitos, então, de fato, do produtor, se, teoricamente, como está sendo alegado pela seguradora, eles não podem receber aí indenizações em casos de inundações? Então, quais são os direitos na prática? Ok, vamos lá. O produtor ele pode buscar judicialmente a revisão dessa indenização. O que acontece? O seguro rural ele é um seguro protegido na Constituição, tá? A Constituição Federal do Brasil estabelece a política agrícola. E dentro da política agrícola, os instrumentos que ela utiliza é o seguro rural. Então, o seguro rural ele é protegido pela Constituição como uma política de fomento do Estado. Quando o produtor rural contrata o seguro, a ideia da contratação é justamente passar o risco para uma outra empresa. Então, ele está ficando numa posição de tranquilidade, porque ele sabe que se tiver algum entreveiro, alguma situação que aconteceu ali na sua lavoura, ele vai acionar a seguradora vai fazer a indenização. O que está acontecendo nesse caso? Ele plantou a sua lavoura, contratou o seguro agrícola, muitas vezes subsidiado ali pelo governo, né? E aí, na hora de ele buscar essa indenização, a seguradora nega por conta de uma cláusula excludente de inundações e tudo mais. Por que a gente diz que essa cláusula não pode ser aplicada, tá? Existem argumentos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor, que é aplicado ao caso. Existem argumentos da própria interpretação da cláusula, porque uma cláusula de exclusão de riscos de um contrato de seguro, ela tem que ser, a gente usa a palavra assim, hermeticamente fechada com a situação. E muitas vezes, quando você analisa a cláusula, você não vê esse fechamento, né? E também argumentos de que o que aconteceu não foi catástrofe da natureza. Uma catástrofe da natureza, algo totalmente imprevisível, seria, por exemplo, um tsunami na praia de Copacabana, do Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceu. Mas ali no Rio Grande do Sul, a gente olha os históricos e observa que as enchentes, elas são recorrentes no estado. O que aconteceu aqui foi uma maior magnitude dessa inundação, mas ela não é totalmente imprevisível. Fazendo o paralelo do tsunami, vamos pensar lá no Japão. Lá no Japão, o tsunami é algo que acontece a cada 10 anos, décadas, enfim. Então, lá não é imprevisível. Ele é imprevisível aqui no Brasil.
Então é a mesma situação aqui. As inundações do Rio Grande do Sul, elas não são algo totalmente imprevisíveis. A própria geografia do estado, a própria cidade de Porto Alegre, que possui ali uma barragem, um dique, justamente para impedir as cheias do Rio Guaíba, ou seja, a enchente é algo que está no radar de seguradora. Por isso, ela não pode utilizar a cláusula de convulsões da natureza, de catástrofe da natureza, para negar o pagamento da indenização. Se o produtor rural tiver uma situação dessa, o que ele tem que fazer? Procurar um advogado especializado na área e fazer esse pedido judicial para tentar reverter essa negativa. O grande ponto o prazo é 1 ano a contar da negativa. O produtor rural tem apenas 1 ano para poder entrar com a sua ação de busca, de revisão dessa negativa de seguro. A gente tem aqui só mais um minutinho. Eu quero aproveitar então só para poder dizer para a nossa audiência que você vai participar de um evento aí, né, de uma palestra direcionada inclusive com essa questão, não vai? É na Farsul? Isso, na Farsul, né, no dia 29 de novembro, na sexta-feira, vai ter um evento ali, um simpósio de direito agrário do agronegócio, e eu vou falar sobre seguro rural, inclusive vou estar lançando um livro de seguro rural, que eu publiquei agora, né, foi agora no mês de julho de 2024, né? Então nós vamos estar fazendo o lançamento também desse livro lá no evento da Farsul. Bem, fica a dica então para quem está nos assistindo, quer aproveitar a oportunidade para tirar todas as dúvidas e entender melhor como funciona esse sistema, né? Quero agradecer demais a gentileza de ter tirado aí um tempinho do seu feriado para conversar com a gente, desejar um ótimo restinho de semana e o canal está aberto. Vamos voltar a conversar numa nova oportunidade sempre, viu? Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Valeu. Agora